Muito boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui, vivendo juntos aquilo que eu tenho falado, de um cativeiro viral. Mas ainda assim, semeando a boa palavra de Deus, não desistindo de pregar o Evangelho, nem você de ouvir o Evangelho, e nem de vivê-lo com toda intensidade. Quero convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus antes de partirmos para o nosso período de louvor com o nosso querido irmão Fernando. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 121. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos louvar ao Senhor com esta verdade dentro do nosso coração. Acabei de ler um salmo de romagem, isso era cantado. Então vamos cantar nessa noite ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, amém? Mudasse minha vida, mudaste minha vida, com teu falar, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Vem sim, Senhor. Vamos no início. Mudaste minha vida. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo e me encha de ti, Senhor. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços.
Queremos sim, Senhor, que o Senhor venha andar conosco, porque os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem diante de Ti, Senhor, Tu que és o nosso Deus. Aleluia! Vamos adorar o nosso Deus, queridos. Vamos declarar isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, só Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, aleluia, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino, declare, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, sim, Deus. Sim, adoramos a Ti, Senhor, Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Adoramos sim a Ti, Deus. Tu que és o nosso Rei, nosso Redentor. Faça uma oração agora, queridos, aí no seu lar, adorando a esse Deus poderoso, Deus tremendo, nosso Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Diga, diga, a Tua igreja. A Tua igreja Te adora. Teu reino, cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, Senhor. Tu és santo, 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 Deus fiel, Deus justo. É a Ti que clamamos, Senhor. É a Ti que buscamos, é a Ti que adoramos, nosso Deus, nosso Redentor, nosso Senhor. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode, diga.
tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Do início, a ti eu vou clamar, cante. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Creia nisso, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Sim, é o que eu preciso. Eu me lanço onde encontro meu refúgio. Diga Jesus, eis-me aqui, sim, meu Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eu me rendo. Cante comigo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença, buscando tua face, adorando o teu nome, Deus, buscando a ti, Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, aquele que está sentado em um alto e sublime trono, Senhor de todos
toda a criação, o único Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, declare, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, adore a Ele, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, diga, seja a honra a ti, Senhor, seja a glória somente ao nosso Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Que assim seja sobre o nosso Deus, seja a honra, seja a glória, seja todo louvor. É a ti que adoramos e bendizemos, Senhor. Amém e amém. Eu tenho breves avisos para você. Primeiro que amanhã, atenção, por favor. Amanhã às 20 horas, uma live de oração. Então eu quero estar com você, orando por você. Vai colocar ali Facebook, Instagram. Nós vamos estar juntos numa live de oração. Eu queria pedir que quem puder amanhã, durante o dia, fazer um período de jejum, faça. Ou café da manhã, ou almoço. Faça um tempo de jejum. Se desligue amanhã completamente de rede social. Não poste nada, não veja nada. E sempre que lhe der vontade de fazer isso, vá ler a palavra de Deus. Vá se dedicar mais à oração.
saia um pouquinho desse ambiente virtual que tem trazido tantas informações ruins. Aí às 20 horas, sim, nós nos encontraremos para uma live de oração, tá? Também quero dar outro aviso que sábado, atenção agora para as crianças e evidentemente para os papais. Sábado às 16 horas, nós teremos uma live Kids. Então, o pessoal do departamento infantil organizou, juntamente com a equipe de multimídia, uma live Kids. Então, reúna os seus filhos sábado às 16 horas, tá? Domingo pela manhã, nós estaremos juntos com o Bispo Weber e a ICNV Vila. Bispo Weber é um dos bispos de nossa igreja, já esteve pregando aqui em nossa igreja. É um homem de uma capacidade intelectual, sabe, fantástica. E, sobretudo, é um santo de Deus, é um dos meus pastores, é um dos meus mentores espirituais. E nós vamos estar por 2 domingos, juntamente com a ICNV Vila, ouvindo esse servo de Deus. Tá? Também quero reservar esse pequeno momento agora para que você ore, interceda pela vida do Bispo Celso e sua filha, que trabalha na Fiocruz, ambos estão com Covid. Interceda pelo Bispo Carlos Alberto, da ICNV Nilópolis, também está enfermo. Pelo pastor Manuel, tá, que também está enfermo, está entubado, está reagindo bem, graças a Deus, a medicação já está tendo o devido efeito, mas é hora para nós clamarmos por eles, é hora para você clamar pelos profissionais de saúde, é hora para você clamar por todos aqueles que estão enfermos, porque é nesse momento que também é propício para que Deus haja com sua poderosa mão de milagre. Senhor Deus, nós oramos em favor do Bispo Celso, em favor do Bispo Carlos, em favor do pastor Manuel, em favor da filha do Bispo Celso. Pedimos, ó Deus, assim como o Senhor restaurou os outros pastores e esposas que foram contaminados, que a tua provisão, ó Deus, também restaure a saúde dos nossos irmãos e os leve novamente ao conforto de seus lares e o acolhimento de suas igrejas. Oramos pelos profissionais de saúde, ó Deus, para que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor. Seja, ó Deus, de que instância for que atuem na área de saúde, ó Deus. Que a sua mão, ó Deus, guarde-os, guarde suas mentes, seus corações, as emoções, e guarde o corpo deles, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em um nome precioso de Jesus. E agora o avisinho para as crianças da tarefinha delas, tá bom, crianças? Eu quero que você desenhe algumas pessoas plantando, semeando num campo. Então, de repente, pega uma referência que você tem em um livro, aí na internet, então você vai desenhar alguém jogando sementes na terra, tá? E plantando frutinhas, árvorezinhas. Então, eu quero uns desenhos bem bonitos. Quero pedir a você que, assim que terminar, poste no grupo da igreja. Quero pedir mais uma vez que você faça aquela sua selfie, vendo o culto juntamente com sua família, porque, por incrível que pareça, isso tem alegrado demais os irmãos que estão distantes. O nosso vídeo deste culto passado, do domingo passado, na minha página lá na rede social, foram mais de 100 visualizações, e as pessoas felizes comentando, porque estavam vendo os irmãos. E nessa noite vamos ter a grata alegria de receber aqui nosso irmão Luciano. Nosso irmão Luciano, que, como você sabe, que é da nossa comunidade, mas você que não é da nossa comunidade, nosso irmão Luciano, ele é deficiente visual, já há mais de 10 anos, mesmo, acho que, se não me engano, um pouco antes do seu transplante que ele fez, ficou deficiente visual por conta de diabetes e passou por um transplante de pâncreas, um transplante de rins,
mas hoje conta a vitória, já é transplantado há mais de 10 anos, e é um homem de Deus, membro da nossa igreja, inclusive está à frente de umas nossas congregações, a congregação Bairro do Valentina Figueiredo, que é aqui próximo da nossa igreja, em nossa cidade. Ele e a irmã Elisângela, então, pastoreiam aquele povo da ICNV no Valentina, essa congregação. O irmão Luciano é uma prova viva e não há impeditivo algum para que a gente não realize a obra de Deus. Então, deixo vocês nesse momento com a instrução da palavra de Deus através do nosso irmão Luciano. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu já convido desde já os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126. E se você ainda não estiver de pé, fique de pé em reverência à palavra do Senhor para a leitura dessa santa palavra. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meu querido Deus, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos traga iluminação para que tenhamos o entendimento e que possamos, Senhor Deus, aplicar essa tua palavra em nossas vidas. É assim que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, um título que nós podemos dar essa noite a esta mensagem é Restauração e Alegria em meio à pandemia. E talvez você possa estar pensando, mas missionário, é possível, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, tanta tribulação, é possível termos restauração e alegria com tanta gente sofrendo? Eu digo a vocês que sim, meus irmãos. É possível sim. E é isso que esse salmo nos apresenta. Porque o salmista nos apresenta aqui restauração e alegria. Agora, como é que nós podemos perceber a restauração em nossas vidas, mesmo estando reclusos em nossos lares? Eu digo a você, meus irmãos, que muitas famílias, nesses dias de recolhimento, de reclusão, famílias estão encontrando tempo para se conhecerem ou reencontrar a verdadeira alegria que tinham antes de tudo isso que estava acontecendo. Porque homens que estavam muito dedicados ao seu trabalho, agora encontraram tempo para conviver com a sua esposa. Esposas que passavam muito tempo atribuladas com serviço de casa, com serviço fora de casa, com estudos em universidades. Agora elas conseguiram encontrar tempo para, mais uma vez, se reconciliarem com seus maridos. Pais agora têm tempo para conhecer um pouco mais dos seus filhos. E filhos agora
estão tendo tempo para conversar com os seus pais. E mais do que isso, meus irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de ver agora amigos, irmãos das igrejas que mal se conheciam por conta de vidas tão corridas. Agora esses irmãos estão tendo tempo para se conhecerem. Mas além disso, meus irmãos, nós encontramos também restauração em nossa comunhão com Deus. Porque tantos irmãos e irmãs que, devido às circunstâncias da vida, perderam a sua comunhão com Deus, não tinham mais tempo para ler suas Bíblias, não tinham mais tempo para orar, muitas vezes já nem sabiam mais como é que se orava. E devido a essa pandemia, agora essas pessoas estão reencontrando o prazer da leitura da Sagrada Escritura e estão reencontrando o prazer de estar orando, conversando com o nosso Pai. Muitos irmãos estão reencontrando o primeiro amor. E isso tem sido uma bênção. Talvez você possa até agora concordar comigo e dizer, sim, tudo bem, restauração está acontecendo. Mas e a alegria? Como teremos alegria com tantas pessoas sofrendo, com pessoas morrendo por conta dessa pandemia, dessa Covid-19? Eu digo a vocês que, pelos olhos humanos, realmente nós não encontramos motivos para nos alegrar. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa alegria não depende das circunstâncias do mundo. A nossa alegria vem de Deus. Recentemente, pensando e preparando essa mensagem, eu me lembrei que há tantos casais que por algum motivo se conhecem e resolvem se casar e dizem, eu vou me casar com ele ou eu vou me casar com ela para ser feliz. E aí, depois de um pouquíssimo tempo, esse mesmo casal agora está dizendo, eu vou me divorciar porque eu preciso ser feliz. A nossa felicidade, meus irmãos, não depende do mundo, a nossa felicidade vem de Deus. A nossa alegria está baseada na palavra, na lei de Deus. Neemias capítulo 8, verso 10, ele vai dizer, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse lá no capítulo 4, verso 4, alegrem-se no Senhor, outra vez lhes digo, alegrem-se. E se vocês acham que esses dois homens ainda não são capazes de lhe convencer, eu vou lhes dizer agora as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lá em João capítulo 15, verso 11, o Senhor Jesus disse, eu lhes digo essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Mais uma vez, a nossa alegria não depende de circunstâncias humanas, mas a nossa alegria vem de Deus. Você tem se alegrado no Senhor, meu irmão, minha irmã? Você tem se satisfeito no Senhor? Ou você está olhando apenas para as circunstâncias do mundo? Ou você está mais focado no que a TV insiste em lhe mostrar, do que a internet quer lhe convencer, do que as redes sociais tentam apresentar para vocês como sendo a verdade? Uma vez eu lhes digo, alto. Nós precisamos elevar os nossos olhos aos céus e entendermos que a nossa alegria, a nossa força vem de Deus, não vem de homens. E é exatamente isso que este salmo nos apresenta. Este salmo, meus queridos irmãos, é um salmo de romagem. E neste salmo, o salmista que escreveu, que nós não sabemos quem foi, ele nos apresenta aqui 3 situações. Ele divide esse salmo em 3 partes. A primeira parte, vai do verso 1 até o verso 3, ele olha para o passado e vê a restauração que Deus fez no seu povo. Por isso ele se alegra. Versículo 4, ele olha para o seu presente e ele
faz uma belíssima oração e ele pede que Deus restaure a sua vida, o seu momento. E no terceiro momento, os versículos 5 e 6, o salmista olha para o futuro e ele crê que Deus é todo-poderoso, que tem todo o poder e toda a autoridade para sustentar e para garantir o seu futuro. É assim que esse salmo é dividido, é assim que nós iremos trabalhá-lo nessa noite. Porque já no versículo 1, meus queridos irmãos, mais uma vez lembrando-os que este é um salmo de romagem e que os israelitas, eles cantavam esses louvores, eles faziam essas orações todas as vezes que eles iam a Jerusalém, pelo menos 2, 3 vezes ao ano, as principais festas. E durante esse caminho, essa subida, eles iam cantando esses louvores, fazendo essas orações, que expressavam muitas vezes aquilo que eles estavam passando, os seus sentimentos, as suas angústias, os seus medos. E no versículo 1, o salmista disse: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E nós precisamos entender o porquê que essa nação foi parar no cativeiro. Nós precisamos voltar um pouco na história e nos lembrar que um dia o Senhor Deus escolheu um homem lá em Ur dos Caldeus, Abraão. E Deus fez uma aliança com este homem e disse que ele seria pai de nações. E mais, que Deus daria terras, uma terra que emanaria leite e mel para esse homem. E quando essa nação de fato estava constituída, eles foram para o Egito e passaram 400 anos de escravidão. E Deus, com mão forte e poderosa, tirou a sua nação do Egito, da escravidão. E por intermédio de Moisés, esses homens peregrinaram 40 anos pelo deserto e não lhes faltou água, não lhes faltou comida, a sua roupa não se rasgava, o seu calçado não se estragava, nada faltava para esse povo. Então, em outro momento, através de Josué, Deus faz com que o seu povo entre na terra prometida. E Deus derrota os inimigos desse povo, do seu povo. Mas acontece que o seu povo, em determinado momento, se esqueceu de Deus. E começou a se relacionar com esses povos inimigos a quem Deus disse que eles não se misturassem. Então, Deus utilizou uma nação. Deus utilizou o Império Babilônico como um chicote para o seu povo. E Deus levou sim o seu povo cativo. E esse povo passou 70 anos de escravidão na Babilônia. E Deus já havia avisado através de seus profetas, de homens de Deus. Deus já havia alertado-os de que eles estavam fazendo coisas erradas que desagradavam a Deus. Mas ainda assim esse povo obstinado teimou e se esqueceu de Deus. Então agora eles se encontravam cativos na Babilônia. 70 anos depois, Deus, mais uma vez, com a sua mão forte e poderosa, se utilizando agora, neste momento, do rei da Pérsia, o rei Ciro, que foi utilizado por Deus para trazer a sua nação de volta para Jerusalém. E agora, os israelitas estão dizendo, quando Deus os trouxe de volta do cativeiro, isto foi como um sonho. Eles estavam extasiados, alegres, porque Deus havia cumprido a sua promessa e estava trazendo o seu povo de volta. Meus irmãos, vocês tenham uma ideia, eu sei que vocês sabem, eu só estou relembrando. Lá no Salmo 137, o salmista vai nos dar algumas situações que o povo estava passando na Babilônia. Porque este povo estava lá, à beira do rio, chorando, sofrendo, se lembrando dos seus tempos em que em Jerusalém era um lugar tranquilo e que eles estavam protegidos, sustentados por Deus. Mas agora, oprimidos pelos babilônicos, eles agora choram sentados à beira dos rios da Babilônia.
E eles já não encontram mais motivos para louvar a Deus de tanta apatia, de tanta tristeza, de tanta lamúria, a ponto de pendurarem as suas harpas nos salgueiros. Ainda que os seus opressores dissessem: cante louvores que vocês cantavam em Sião, em Jerusalém. Mas eles não conseguiam fazer isso. Tamanha era a tristeza desse povo. E é por isso que o salmista disse: quando eles estavam voltando, isso foi comum. Eles entenderam, meus queridos irmãos, que foi o Deus dele, o Deus Todo-Poderoso, que estava operando mais um dos seus milagres, mais um dos seus prodígios. Porque por eles não conseguiriam sair daquele lugar. Então Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra, meus irmãos. E então chegamos no verso 2, e o salmista vai dizer que é lógico, a boca deles estava com risos, a língua deles tinha cantos de alegria. Aí eu pergunto a vocês, nós acabamos de ter um belíssimo momento de louvor, mas o que foi que saiu da sua boca, meu irmão, minha irmã? Será que os seus vizinhos ouviram você louvando, bendizendo o nome de Deus? Será que você permaneceu calado? Ou será que da sua boca não sai risos? Será que da sua língua não sai cantos de alegria e você não consegue dar um bom testemunho do Deus que tem te sustentado? Você está calado, meu irmão? Por que é que você está calada, minha irmã? As pessoas esperam que nós, o povo de Deus, alegrem as outras pessoas. As pessoas se inspiram em nós porque sabem que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, sempre nos sustentou, sempre nos guardou, sempre esteve conosco em todos os momentos. Mas o que é que tem saído da sua boca? Murmuração? Reclamação? Choro? Ou será que quando você olha para essa situação, você reconhece que tudo isso está debaixo da autoridade, da soberania de Deus? Abra sua boca, louve, clame ao Senhor, bendiga o nome dEle. Porque o salmista vai dizer que até nas outras nações se dizia que o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E nós precisamos lembrar que era uma prática dos babilônicos, que todo o seu povo, o povo que ele escravizava, o povo que ele derrotava, ele espalhava esses povos para que a sua cultura fosse misturada, para que eles perdessem a sua identidade, e isso facilitava a vida dos babilônicos. E é por isso que esses outros povos que conviveram com os israelitas, eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por este povo. Este povo inimigo estava dando testemunho, eles viram, eles presenciaram o que Deus estava fazendo. Com mão forte e poderosa, Deus tirou o seu povo da escravidão, e essas nações inimigas viram isto. Você tem se calado, e você tem ficado um crente espião, um crente 007, que ninguém sabe que você é crente, a não ser você mesmo. Porque você não abre sua boca, porque você não bendiz o Senhor, porque você não clama ao Senhor, porque você não ora ao Senhor. Por que você tem se calado, meu irmão? Eu repito, nós temos motivos de sobra quando olhamos para trás. Nós percebemos que este mesmo Deus que trouxe o seu povo da escravidão é o mesmo Deus que tem nos guardado e nos protegido em meio a esta pandemia. Bendiga o nome. Reconheça que Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida, assim como o salmista disse no verso 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos, meus irmãos, mesmo em meio a essa dificuldade.
Certo dia, lá em Êxodo, capítulo 18, versos 8 e 9, Moisés falando para o seu sogro Jetro o que Deus havia feito durante esses muitos anos de peregrinação no deserto. E quando Moisés falou tudo o que Deus havia feito para o seu povo, vai dizer lá no versículo 9, que Jetro se alegrou com as coisas grandiosas que Deus fez pelo seu povo. Testemunhe, fale, abra sua boca, diga o quanto Deus é bom, diga o quanto Ele tem te guardado, diga o quanto Ele é Senhor da sua vida. Certamente você há de se lembrar de coisas boas que Deus te deu. Talvez para muitos Deus tenha dado casa própria. Talvez para muitos Deus tenha dado o seu carro. Deus tenha dado uma empresa para que você administre. Talvez Deus tenha te dado muitos filhos. Talvez Deus tenha te dado muitas roupas boas, um teto sobre sua cabeça, comida na sua mesa todos os dias. Deus tem te guardado em meio a todo esse sofrimento, todas essas doenças. E graças a Deus que estamos aqui firmes e fortes, louvando o nome do Senhor. Nós temos motivos de sobra, meus irmãos, para estarmos alegres. Agora, se tudo isso já não fosse o bastante, olhe para o seu passado. Lembre-se de quem você era. Você era inimigo de Deus. Deus te perdoou. Você estava andando perdido rumo ao deserto. E graças à obra redentora de Cristo, agora você está caminhando rumo ao novo céu e à nova terra. Você estava com uma dívida impagável com Deus. Agora Cristo na cruz pagou a sua dívida. Você antes era um desgarrado, agora você foi adotado por Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo te capacitou com talentos e dons espirituais. Tudo fosse suficiente. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Deus, que é um Deus pessoal, te conhece pelo nome, Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. E Ele agora garantiu que você está salvo, ainda que não haja méritos em você. Mas Deus te salvou, Deus te garantiu a Ele. E você vai poder passar toda a eternidade dizendo o quanto Ele é santo, santo, santo. Isso sim é motivo para nós nos alegrarmos, para dar glória a Deus, para bendizer o nome dEle. Olhe para o seu passado, veja as restaurações que Deus tem feito na sua vida, olhe as restaurações que Deus tem feito na sua família, olha o quão bom Deus tem sido para com você. Ele te trouxe de volta para os caminhos do Senhor, você que talvez em algum momento tenha se afastado dos caminhos de Deus, e Ele te trouxe de volta. Mas então agora o salmista, ele para de olhar para trás. E ele tem se alegrado sim com a restauração que Deus tem feito. Mas agora o salmista, a partir do verso 4, ele olha para frente, ele olha para o seu presente. Porque, meus irmãos, mesmo com toda a alegria que esses israelitas tinham quando voltaram do cativeiro, mas quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram um lugar arrasado, uma terra totalmente destruída. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. O templo estava destruído. Não havia quase que pedra sobre pedra. Estes homens e estas mulheres que voltaram do cativeiro, ao verem aquela situação calamitosa, muitos talvez tenham tentado mais uma vez se misturar com aquelas nações inimigas e corriam sério risco de idolatria mais uma vez. Foi então que o profeta Ageu e o profeta Zacarias puxaram a orelha do seu povo e disseram: se voltem para Deus,
Parem de olhar para os seus umbigos e voltem a reconstruir Jerusalém, os muros, o templo, o lugar de adoração. Parem de ser egoístas. Parem de ser mesquinhos. E talvez, meus irmãos, nesta noite, você precise deste. Talvez nesses dias mais complicados de reclusão, de isolamento social, talvez você tenha parado de olhar para as pessoas e olhado apenas para o seu umbigo. Talvez você esteja olhando apenas para a sua necessidade e esquece que à sua volta há tantas outras pessoas, há tantos outros irmãos que às vezes esperam por um telefonema seu. Você não gasta um telefonema. Você não faz uma chamada de vídeo. E para minha tristeza e para a tristeza de muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes, a indiferença tem tomado conta de muitas pessoas. As pessoas não querem mais ligar uns para os outros. As pessoas estão pouco se importando se o irmão está triste, se o irmão está precisando de uma palavra de consolo, se o irmão está passando por uma crise de angústia, e ninguém se importa com ninguém. Talvez seja necessário este puxão de orelhas nessa. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, que já foi tão operoso na igreja, que já esteve tão engajado na obra de Deus, agora se olha totalmente distante. Você que era cheio do Espírito Santo antes, mas por alguma circunstância, agora você já nem sabe mais o que é isso. Clame a Deus. Faça como esse salmista, faça essa oração. Senhor, restaura-nos. Restaura a minha vida, restaura a minha alegria, restaura a minha comunhão. Diga ao Senhor, abra sua boca, diga: Senhor, eu quero estar de volta ao primeiro amor. Senhor, eu já nem sei mais como é que ora ao Senhor. Senhor, eu já nem sei mais como é que lê a Bíblia. Senhor, eu já nem sei mais se eu consigo dobrar os meus joelhos. Clame ao Senhor para sua boca. Peça essa restauração a Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer isso. E é por isso que nós precisamos clamar, nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, restaura-nos. Assim como o salmista pediu restauração, peça você também. Peça que Deus tire esse esfriamento do seu coração. Peça que Deus tire esse esfriamento da sua vida, da sua família, do seu casamento, da relação com seus irmãos da igreja, com seus colegas de trabalho. Então, o salmista usa aqui um exemplo muito prático. Ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Se você conhecer e gostar um pouco de geografia bíblica, você vai lembrar, porque quando o salmista está falando deste deserto, ele está se referindo ao deserto do Negueb, deserto extremamente seco, um lugar onde o índice de chuvas é muito baixo. E então, boa parte do ano, aquela terra seca, árida, aquele chão duro, muitas vezes aquele vento que formava sulcos no chão, formava valas, aquele lugar sem vida, cinza, frio, triste. E aí, de repente, período de chuva, Deus mandava chuva para aquele lugar. E aquele terreno, aquela terra seca, dura, sem vida, que outrora estava apagada, triste, abatida, agora Deus manda a chuva e junto com a chuva vem a vida, vem a alegria, vem a cor, vem o brilho. Você não é da nossa região, assistindo a mensagem agora, a ideia de fora da Paraíba ou fora do Nordeste. Aqui na nossa região, aqui na Paraíba, nós temos aqui a região do Cariri. E é uma terra muito seca.
no período de estiagem. Mas na época do nosso inverno, que tem muita chuva, graças a Deus, e quando começa a chover na cabeceira dos rios, e de repente aquela água vem com aqueles volumes gigantescos, e aquela terra que estava antes ressequida, aquela terra rachada, dura, cinza, sem vida, ela é transformada. E aquela água começa a jorrar em abundância. E talvez você tenha visto ou ouvido em algum programa que fala sobre agropecuária, os fazendeiros ou os pequenos produtores rurais, eles se alegram e eles elevam os seus olhos para o alto e eles reconhecem que essa chuva vem de Deus. Talvez você também tenha visto eles levantando aquele chapeuzinho de couro deles. Louvar o Senhor. Oh, meus irmãos, não deixe que a sua vida seja como essa terra seca, triste, sem brilho, sem cor. Clame a Deus. Peça que Ele faça da sua vida como aquele leito cheio de água, cheio de vida. Certa feita, o Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. É claro que o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo, mas, meus queridos irmãos, se você está se sentindo nesta noite como aquela terra seca, sem vida, sem brilho, se você já não sente mais alegria em ler a palavra de Deus, se você já não tem mais motivação para louvar a Deus, para orar, para dobrar os seus joelhos, para interceder pelos seus irmãos, clame a Deus. Peça restauração. Certamente, Deus ouvirá. E agora, para o final desta mensagem, o salmista agora ele olha para o futuro, versos 5 e 6. E mais uma vez ele usa uma figura. Ele disse: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Certamente o salmista estava se inspirando em um fazendeiro que lançava a semente naquela terra seca, naquele deserto seco, esperando, confiando que Deus mandaria chuva, e aquela chuva faria com que aquela semente germinasse e crescesse e frutificasse. Mas acontece, meus queridos irmãos, que muitas vezes esse fazendeiro fazia isso com lágrimas nos olhos. E mais uma vez, reportando aqui a nossa realidade. Quantas vezes nós não ouvimos relatos de irmãos que vieram do sertão e que às vezes tinham apenas a semente de feijão, que tinha apenas o milho, um saco de milho, um saco de feijão, que poderia muito bem alimentar a sua família, alimentar os poucos animais que ele tinha. Mas com lágrimas nos olhos ele pega aquela semente e ele começa a lançar naquela terra seca, rachada, confiando que Deus, o mesmo Deus Todo-Poderoso que era, que é e que será para sempre, irá sim frutificar aquela semente. Faz isso com lágrimas nos olhos, mas confiando. É o autor e consumador da nossa. Quantos pastores, quantos missionários, quantos líderes não têm pregado aqui num púlpito como esse que eu estou agora, com essa igreja vazia,
E quantos pastores, e quantos missionários, e quantos líderes não têm derramado lágrimas de tristeza, porque o povo de Deus não está aqui nessa casa de fé, nesta casa de oração. Tantos homens de Deus têm chorado, têm pregado para uma igreja vazia, mas louvado seja Deus, porque a nossa esperança é que quando o mesmo Deus que libertou o seu povo do Egito, o mesmo Deus que conduziu o seu povo pelo deserto, o mesmo Deus que libertou o seu povo da escravidão de Babilônia, é este mesmo Deus que, em nome de Jesus, vai fazer com que essa pandemia passe. Nós tenhamos mais uma vez. É nisso que nós cremos. Num Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu o controle da situação. Num Deus Todo-Poderoso que está fazendo isso, talvez para disciplinar o seu povo, para que o seu povo tenha restauração. E mais uma vez eu lhes digo, essa restauração não vem de nós, esta restauração vem de Deus. É Deus que vai promover, é Deus que está promovendo, e é Deus que promoverá tudo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E é Ele quem opera em nós. Tanto querer. Nós cremos, meus irmãos, isso tudo vai passar. Nós cremos sim que o mesmo Deus que prometeu que cuidaria do seu povo, nós cremos que as palavras do Senhor Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias, pelos séculos dos séculos, Ele há de cumprir a sua promessa e estará nos guardando, nos sustentando, nos protegendo, nos suprindo em todas as nossas necessidades, até que tudo isso passe. E nós possamos estar aqui na igreja, abrindo a nossa boca com um grande riso, com cantos de alegria, com o instrumento que Deus nos deu, que é a nossa voz, e nós bendizemos, e nós bendiremos o nome do Senhor, e nós abriremos as nossas bocas para fazermos os melhores louvores de nossas vidas, para que Deus receba a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável. Agradável não a nós, agradável. Eu quero, meus irmãos, fazer aplicar. Eu oriento que você faça ou aplique essas orientações à sua vida nessa noite. Primeira, se você se sente triste, se você percebeu que em sua vida as coisas não estão andando bem, olhe para o seu. Veja as maravilhas, as coisas grandiosas que Deus fez na sua vida. E certamente você verá, você tem motivo de sobra para se alegrar, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Você verá que você tem motivos de alegria para louvar a Deus, para abrir a sua boca, para dar esse bom testemunho. Segundo, você não percebeu no seu passado, talvez você esteja agora tendo contato com a palavra de Deus pela primeira vez. E se você percebe que a sua vida está pouco complicada, ou muito complicada, se você entende que há um esfriamento no seu coração, se você percebe que a indiferença tomou conta de você, clame, peça restauração a Deus, peça que Deus faça com você assim como Ele faz com o leito dos ribeiros, mesmo estando secos, rachados. Temos a presença de Deus. Agora a nossa vida muda. Agora nós vamos perceber que do nosso interior fluirão rios de água viva. Louvado seja. Finalmente, meus irmãos, confiem no Senhor, e o seu futuro nas mãos.
Não somos nós que controlamos o nosso futuro, nunca foi e jamais será. Mas é Deus que está preparando, é Deus que já preparou. Ele sabe muito bem o que você precisa antes que você fale. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você creia que Ele é soberano sobre a sua vida. Ele quer que você creia nele. Ele quer que você acredite que tudo está debaixo do controle dele. E está. Realmente, meus irmãos, tudo isso passar, você esteja aqui, testemunhar tudo aquilo de bom que Deus tem feito. Desejo para você uma boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa noite. Que Deus os abençoe, rica e abundante. Pois bem, meus irmãos, depois desse belo salmo de romagem, Salmo 126, foi tão belamente, precisamente descrito para nós. Vimos como este salmo, que era cantado durante as romarias, as peregrinações, até as festas santas, vimos como a atitude de gratidão tomou o coração do povo de Deus quando eles retornaram depois do cativeiro babilônico. A decisão deles foi se alegrar. Eles se alegraram mesmo diante daquele estado de desolação, quando se depararam com a cidade que precisaria ser, boa parte dela, reconstruída. Eu não estou de maneira alguma remendando a palavra do irmão. Só quero dizer que, sem dúvidas alguma, este é um tempo de lágrimas. É um tempo do nosso, como tenho dito, cativeiro viral. É um tempo de liberdade cerceada. Ontem, uma decisão que nunca houve precedentes, de fechamento total no estado de Pernambuco. Pastores, padres, religiosos de um modo geral, estão inclusive impedidos de ir, se deslocarem às igrejas e de lá fazerem os seus cultos, suas lives, mesmo até porque existe até uma tecnologia melhor para que isso aconteça, pois até isso estão nos tirando. Nunca vimos isso em nossa nação, nunca vimos isso. Então, sem dúvidas, é um tempo de lágrimas. Muitas lágrimas. Mas nós não podemos deixar de semearmos a palavra de Deus, mesmo em meio a esse cativeiro viral. E como mais uma vez vimos hoje, nós, louvado seja o Senhor, estamos semeando. E o conselho desta noite é que você também semeie. Que você, em meio a esse cativeiro viral, não se torne um cativo relacional nem emocional, mas você propague, semeie a palavra de Deus. Não fique, não caia no cativeiro das narrativas ideológicas. Mas chore, meu irmão, mas não pare a missão. Sabe por quê? Porque breve, em nome de Jesus, em nome do nosso precioso Senhor, oramos para que o seu juízo seja abreviado, como bem disse o pastor John Piper em seu último livro. Breve iremos voltar com cânticos de alegria em nossos lábios. Breve, novamente, essa casa de fé estará junta. Nós estaremos olhando uns nos olhos dos outros, batendo palmas juntos, cantando as canções juntas, chorando, nos alegrando e nos abraçando, porque o Senhor nos trouxe de volta. Queridos irmãos, amigos, o choro vai passar. A semeadura
jamais será interrompida. Os cânticos de alegria voltarão para os nossos lábios. Pai amado, eu oro em favor deste meu irmão e irmã, deste querido amigo que me escuta, que já tem se preocupado, tem, ó Deus, ficado aflito, há dias de oscilação de humor, há dias, ó Deus, onde sua mente, que recebeu uma informação num dia anterior, foi reagir 24 horas, 48 horas depois, trazendo ansiedade, trazendo incertezas, trazendo desespero, e ele nem tem sabido lidar com isso. Mas, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que a tua mão de provisão, a tua mão de proteção, a tua mão de cuidado, ó Deus, a tua mão de misericórdia e amor, atinja, chegue, acalente esse meu irmão, minha irmã, esta família, Senhor, está vivendo esse tempo de temor e medos, ó Deus, pânico até, Pai amado. Tua mão de cura, tua mão de avivamento, tua mão, ó Deus, que constrange e nos leva aos teus pés, para a total dependência que precisamos ter de ti, que ela seja sobre nós, sobre o teu povo, Pai, em um nome santo de Jesus. É isso que eu peço e oro a ti, Pai. Quero deixar aí o contato do WhatsApp. Entre em contato, precisando de oração, precisando de alguma ajuda. A igreja tem ajudado, a igreja tem um banco de alimentos. Nós estamos disponibilizando cestas básicas. Se você quiser ajudar também nesse projeto, fale comigo por essa via de contato. Nós continuamos, graças a Deus, semeando, servindo ao povo de Deus em meio a esse cativeiro viral. Tenho tentado ser o máximo missional possível e preciso também das suas orações, preciso que Deus me proteja de tudo isso que a gente está vivendo, assim como eu oro por você, eu conto com a sua oração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.